Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos da nossa querida e amada Casa dos Humildes, sempre com a saudade imensa das nossas reuniões presenciais, que acontecem sempre toda sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da noite, né? E vamos retornar um dia, enquanto estamos na doce espera, por mais longa que seja a noite da dificuldade, raiará a madrugada. Essa é a esperança que nos impulsiona para esse reencontro tão almejado, tão querido, que vai acontecer lá na frente, se Deus quiser, com a graça de Deus. Embora que semana que vem vou ser tomado de uma emoção profunda, porque será o meu retorno à minha primeira palestra presencial. Estaremos na quarta-feira em Campo Grande, nessa que é a minha segunda casa espírita, o Centro Espírita Caminhando para Jesus, do nosso querido Fernando Veloso, José Calixto, seu Gilmar, seu Luiz Guimarães, Almeida, Fernando e Márcia. É um grupo de pessoas maravilhosas. Não sei se vou encontrar todos. Fernando Veloso eu sei que não vou encontrar. Ele ainda não vai estar presencialmente nessas reuniões. Ele grava também virtualmente, da mesma forma que ele grava para a Casa dos Humildes, grava para o Caminhando para Jesus. Só que ao adentrar ali, eu vou ter um impacto, eu vou me emocionar, porque é um centro parecido com a Casa dos Humildes, muito família, parecido com a Casa dos Humildes, um auditório grande, parecido com a Casa dos Humildes, um auditório sempre repleto de assistentes. Então, será um momento que eu vou encontrar pouquinha gente, por causa do protocolo, né? Calixto disse que as duas reuniões que teve lá foram entre 20 e 30 pessoas. Vejam bem. É só um pouquinho temeroso ainda, né? Não chegou às 30, que se supunha, né? E com marcação prévia. Mas eu preciso ir, eu sou um espírito atrasado. Eu confesso a vocês que eu sou um ser social, mas desses que não estão ainda afeitos totalmente à desmaterialização do contato social. Preciso ver gente, falar com gente, e gente espírita, estou me referindo aqui às reuniões espíritas, já. Então, mesmo que é só com cotovelo, de máscara, tá? Mas será um momento que estaremos voltando, né? Os programas vão continuar. É o que eu falei para vocês. Já. Eu não gravo esses programas todos os dias. Já. Por exemplo, na quarta-feira, às 20 horas, quem entrar no YouTube vai ver o programa com a Heloísa Pires. E numa mediunidade de ubiquidade, né, de bicorporeidade, eu estarei lá em Campo Grande. Não, está gravado, adrede gravado. Né? Por isso que eu disse a vocês, tem noites que eu gravo 3 programas numa mesma noite, né? E saio distribuindo. Aí as pessoas pensam, né? Ave Maria, Bruno não fica ali todas as noites, não. Agora tem 1 ou 2 noites que é maratona. Tá? A gente tem que maratonar se a gente quer fazer essa divulgação na forma em que ela vem sendo feita. Né? Bom, pessoal, na nossa casa temos os estudos clássicos, né? Sempre repito aqui, né? Sempre tem gente nova que chega, e não é demais, a gente tem na primeira semana o estudo de André Luiz, na segunda semana o estudo de Emmanuel, na terceira semana, essa agora, né? O estudo de Allan Kardec, e na quarta semana de Leon Denis.
A quarta semana era Bezerra de Menezes, mas um programa que eu faço com o Clay, toda quinta-feira, não tem para ter a sexta, ter Bezerra, né? Temos um programa semanal. Do mesmo jeito que quando havia quinta, sexta-feira, tínhamos Herculano Pires. Também não precisa, porque toda semana temos a Heloísa Pires, a filha do Herculano, né? Então, quando tem a quinta, sexta, ora estudamos Hermínio, o Jonas de Ângeles, o Ivone do Amaral Pereira, né? Então, pessoal, a noite de hoje vou fazer um túnel do tempo diferente e vou trazer um texto, a noite de estudos Allan Kardec, um texto lindo. Tá? Não sei se todos vocês conhecem, se alguém conhece, mas é um momento de beleza muito grande e vou dizer a vocês o que me motivou a trazer esse texto para vocês. Tá? Então, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, nosso Pai de bondade infinita, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, estudando juntos, estudando sobre a obra de Kardec, sobre o movimento espírita do seu tempo, os grandes apóstolos, sempre na terceira sexta-feira do mês, este mergulho nos dias inovidáveis do nascimento do Espiritismo no mundo. Então, pedindo permissão a Jesus que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e o coração aberto para receber a mensagem, internalizá-la e vivenciá-la. Esse é o grande fanal, o grande desiderato dessa mensagem. Dos nossos corações, que essa mensagem se transforme em ação constante na nossa vida em sociedade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, e pedindo permissão ao Espírito Protetor da Casa dos Humildes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, o túnel do tempo espírita de hoje é diferente. A gente sempre faz um túnel do tempo espírita que traz a proposta de rememorarmos juntos uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa que ocorreu no passado, mas cuja essa mesma data acontece na semana que estamos a viver. Então, o túnel do tempo espírita dessa semana é uma data que acontece em todos os anos, do passado, do presente, do futuro. É uma efeméride, sim, mas universal. Mas que tem muito a ver com o Espiritismo. É a data de hoje, a data de 15 de outubro. 100 anos prefixado para falar dela. O 15 de outubro de todos os anos é a data dos professores, o dia do professor. Por isso que eu quero aproveitar essa data, lembrar, nominar aqui grandes mestres da nossa querida doutrina espírita. Vou esquecer de alguns porque eu não preparei roteiro. Eu falo aqui ao sabor da mais clara e pura intuição. Claro que, como acontecia na Casa dos Humildes, a gente via a obra da noite, né? A gente até anunciava antes, né? Algumas pessoas levavam os livros, liam, né? E a gente ia para o debate. Os irmãos que, porventura, sejam de outros estados, esse era o momento culminante das nossas reuniões. Eu ficava com o microfone, eu era o monitor do nosso auditório, né? E havia outro microfone, que sempre um irmão querido da noite, às vezes era Francisco Neto, né? Às vezes era Pierre, que lembrança querida, Pierre que desencarnou por conta da Covid, né? Até Fernando de Valéria. Então, o microfone ficava passeando pela plateia e as pessoas pediam a palavra, falavam. Havia o contraditório, sim, como não?
o diálogo, não é? A maiêutica, o silogismo de Sócrates. Não é? Então, a pergunta, a réplica, a tréplica, e naquele torneio, agora tudo na mais elevada educação, fineza. Meu Deus, hoje eu vejo que reunião, né? Porque quando acontece sempre, a gente está ali no bojo, que reunião notável nós tivemos durante tantos anos. Que reunião de uma elegância, de um perfume espiritual, que hoje sentimos tanta falta, né? Embora que na certeza de que vamos retornar. Estamos na doce espera. Então, trazemos ali o livro. Aqui, no momento do tema da noite, eu trago ou algo de uma obra ou um texto para conversar com vocês, como eu vou fazer hoje. Mas aqui, a data da efeméride, o 15 de outubro, eu quero lembrar aqui de Johann Pestalozzi, o grande educador de Allan Kardec, o grande educador da humanidade, né? Pestalozzi, do Instituto de Everdun, na Suíça, onde o menino Rivaio chegou um dia para fazer suas humanidades, ele que foi educador de grandes personalidades na Europa, das Américas, e Kardec ali se fez homem, né? Com sabedoria, saiu dali para levar o método pestalozziano por toda a França, e aí já entramos nesse momento de homenagear o professor Rivaio, a professora Amélie, a doce Amélie, poetisa também, mas esses dois grandes educadores que tiveram colégio em Paris, dedicaram sua vida ao ensino. Kardec casa com a Amélie, tinha 27 para 28 anos já. Eu sempre citava 28, mas os documentos aí parece que até acho que era 27, então é entre 27 e 28 anos, mas ele só vai se defrontar com o oráculo, com a fenomenologia espírita, já com 54 anos de idade. Né? Por isso que eu digo a vocês, eu, nessa encarnação, estou na idade de Kardec. Olha ele ali atrás de mim. Né? Estou na idade de Kardec. Então, eu sempre dizia isso, né? Eu me lembro que nas nossas noites de estudo, eu com 50 anos, já 4 anos atrás, sempre dizia, pessoal, estou chegando lá. Vou chegar daqui a pouquinho na idade de Kardec. Pronto, cheguei. Cheguei, em novembro, passarei a idade de Kardec. A idade de Kardec, quando conheceu o Espiritismo, né? E Kardec vai viver até 65 anos de vida, né? Eu pretendo viver tanto também, né? Quem sabe eu tenho 10 anos de vida ainda no solo abençoado do planeta. Então, Kardec e Amélie foram grandes educadores. Então, 27 para 54, 27, tá? Então, vejam bem, esse grande educador, quase 3 décadas dedicado à educação, até se defrontar com os fenômenos espíritos, e ele vai continuar no campo da educação, mas a pedagogia terrena aliada à pedagogia do espírito. Não é? Então, Amélie e o querido professor Rivaio, não é? Ele, discípulo do grande Pestalozzi, e aqui no Brasil, pessoal, de um voo rasante, quanta gente boa no campo da educação, que eu vou cometer injustiças, vou dizer os que vêm na lembrança aqui, perpassando, não é? A grande Amélia Rodrigues, a inesquecível Dona Terezinha Oliveira de Campinas, o memorável Pedro de Camargo, Vinícius, o querido mestre negro, físico, professor José Raul Teixeira, aquele que fundou a pedagogia espírita no Brasil, José Herculano Pires,
e todos esses que se debruçam hoje na pedagogia espírita. Mas eu não podia deixar de citar aqui os evangelizadores da infância e da juventude, que são educadores também, que morejam na casa espírita durante anos, durante décadas. A gente não pode deixar passar em branco, né? Esses nossos queridos irmãos que tanto fizeram e tanto fazem. Eu citei o Caminhando para Jesus na entrevista com o presidente do Caminhando para Jesus. Eu fiz questão de tocar num jovem, hoje é pai de família, casado, tem filhos, Gilmar, lá de Campo Grande. Ele que foi uma criança educada na evangelização do Caminhando para Jesus, vivia num bairro sórdido, com muita droga em volta, e a Casa Espírita salvou Gilmar. Gilmar hoje continua no Caminhando para Jesus, é um palestrante, um rapaz educadíssimo, simples, mas é um cara bonito, alto, de boas maneiras, então muito terno. Então vejam aí esse trabalho da evangelização infanto-juvenil durante tanto tempo, né? Então, todos esses educadores também, os monitores de cursos, lá da Casa dos Humildes, cito aqui todos, né? Ingridzinha, Eutália, Marcinha Jordão, Ana Paula Borges, Luiz Jorge Lira Neto, Valéria Pessoa, Andréa Tenório, Ivaneide Áurea, Iale Brandão, Amaro Carvalho, meu querido Amaro, um beijo e um abraço muito forte. Meu irmão, você sabe por que esse abraço muito forte aqui para você. Pensamento sempre com você, Amaro. E tantos outros, falei Valéria com Jorge, monitores de um curso de doutrinação, mas o ESD e o EAD e Valéria, mas o ESD, nossa querida Francilene Lima, então tantos irmãos, esses que levam a palavra perambulando pelos bairros da cidade, essas reuniões públicas só existem porque esses irmãos se predispõem, então valorizemos, estão ali levando a palavra da educação espírita, de certa forma. Então, é isso. O nosso túnel do tempo de hoje foi uma homenagem ao Dia do Professor. Fizemos aqui essa breve homenagem, então, com muito carinho, homenageando os nossos professores, e fica aqui marcado, né? A efeméride do 15 de outubro. Sim, eu não posso deixar de... Se a gente tem nossa querida presidente, que é uma gestora na área da educação, né? Eu não posso deixar de falar na minha esposa, que é dedicada à educação a vida inteira, no campo da escola pública. Então, a Ceissa também. Pessoal, vamos lá, na noite de hoje, o primeiro encontro de Leon Denis com Allan Kardec. Esse encontro é lindo. A gente, ao longo dos anos, a gente estudou na Casa dos Humildes uma biografia impressionante, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, de Gaston Luce, que foi seu amigo, seu principal biógrafo, E o Leon Denis, em alguns textos, fala sobre esse encontro, e há um artigo dele, não foi um só encontro, foram 3. Mas eu escolhi um texto aqui, o que me motivou foi o programa que eu fiz com a Daí, no domingo passado, sobre a filha do professor Rivaio e de Amélie Baudet, a Luíse. Então, que momento lindo, né? Aquele momento humano onde o professor Rivaio, o nosso querido Kardec, antes de ser Kardec, professor Rivaio, pede para Amélie dizer
a Luíse, né? Que o papai abraça as galinhas de Luíse, né? As galinhazinhas, né? Eu até ri quando aí lembrei Dona Heloísa, que num programa comigo falou que uma galinha foi parar no ombro do professor Herculano, né? Então, eu me lembrei muito, a gente imagina, a gente, o programa quando aí é impressionante, que a gente se vê dentro da cena, né? E eu trago aqui hoje um texto de um grande historiador, que eu fiz recentemente um programa com o Silvio Mariano, uma resenha literária nossa, Eduardo Carvalho Monteiro, né? Grande, maior pesquisador do espiritismo no Brasil, e o querido Eduardo Carvalho Monteiro, o texto é dele, embora que ele vai se referir ao artigo do Leon Denis, que é Leon Denis quem narra, a gente vai ver aqui a narrativa toda deste encontro com o querido professor Rivaio, né? Pessoal, então eu vou aqui ler para vocês, como eu fiz semana passada. Essa nova ferramenta é boa porque a gente coloca o texto aqui. Claro, eu não vou ler apenas, é uma leitura comentada. Aí sim entra, eu sou um ancião, caminhando para os 60 anos já, um pré-ancião, eu tenho a minha bagagem já, vocês sabem que eu estudei muito a doutrina a vida inteira, claro, com a leitura comentada. Aí entra o cabedal, que não é tão grande, é um cabedal normal de toda pessoa que se dedicou ao estudo, a levar a doutrina pela palavra, e tem 54 anos de vida, né? Por isso será uma leitura comentada, então, vamos lá, eu vou dividir a tela com vocês, tá bom? Para vocês que possam ver o texto. Olha lá, vocês estão podendo ver aí. Vejam que maravilha, né? Primeiro encontro de Leon Denis com Allan Kardec. O texto é de Eduardo Carvalho Monteiro, escritor, jornalista, biógrafo espírita. Embora mais embaixo, como foram 3 encontros, ele vai nominar o artigo de Leon Denis. Pessoal, vamos lá, e eu vou parando e comentando, como a gente sempre faz. Aqui a foto de Leon Denis. Sim, eu não posso deixar esse texto, eu peguei lá nos autores espíritas clássicos, que hoje, graças ao Vanderlei, eu faço parte dos autores espíritas clássicos na divulgação, né? O Vanderlei coloca sempre os nossos vídeos lá semanalmente, e eu fico emocionado e agradecido. Isso para quem se dedicou ao estudo da doutrina a vida toda, está presente lá com a turma dos autores espíritas clássicos, um motivo de honra desabrida, né? Pessoal, então vamos lá. Primeiro encontro de Leon Denis com Allan Kardec. Vou ler para vocês e parar, né? Havia 3 anos que Leon Denis se iniciara no espiritismo. 3 aninhos só de doutrina, vejam lá. Quando, em 1867, Allan Kardec aceitou um convite para pronunciar uma conferência em Tours. Pessoal, uma conferência de Allan Kardec para aquele neófito, não tão neófito, né? Estava iniciando, mas 3 anos, já são 3 anos, né? E naquela época, um jovem espírita, Kardec com 27 anos já fazia uma multidão de coisas na educação, né? Então, Leon Denis teve então a responsabilidade de se entrevistar com o codificador na quinta de Leandre Rebordin, que hospedava o casal Rivaio, conforme descreve o próprio Denis. Aí sim o querido Eduardo Carvalho Monteiro vai abrir aí 2 pontos, como descreve o próprio Denis. Vamos agora ver a descrição maravilhosa. Alugáramos para recebê-lo e ouvi-lo uma sala na rua Paul-Louis Courrier,
e pedíramos a necessária autorização à prefeitura. Pois durante o Império, uma severa lei proibia qualquer reunião de mais de 20 pessoas. Olha lá. Qualquer reunião com mais de 20 pessoas, essa aglomeração, o Império ali proibia, né? Então, já deveria ser a ditadura de Napoleão III, sim, 1867, né? Acontece que no momento fixado para essa assembleia, fomos informados de que o nosso pedido fora indeferido. Encarregaram-me, então, de permanecer no local a fim de avisar os convidados que deviam dirigir-se a Espírito Vila, a casa do senhor Rebaudin, na rua Sentier, onde a reunião iria se realizar no jardim. Pessoal, vejam bem. Então, a sala alugada, a autorização da prefeitura não veio. Foi indeferido o pedido. E indeferido o Leão Denis fica ali no local para avisar o pessoal. Olha, vocês vão na rua Sentier, na casa do senhor Rebaudin, onde vai se realizar a conferência no jardim. Então, vocês acham o quê? Que faltou gente para ouvir o querido professor Rivaio? Éramos aproximadamente 300 ouvintes em pé. Pessoal, 300 pessoas em pé, num jardim. Meu Deus, que noite, né? Que noite memorável. Apertados de encontro às árvores, sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir. Podia-se ver a sua fisionomia, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Aí vou abrir um hiatosão aqui, né? Claridade das estrelas, voz doce e grave, fisionomia iluminada por uma lâmpada no meio de uma mesa no jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Pessoal que lembra isso? Vocês sabem que quando o Zéfiro começou a conversar com Kardec, Kardec ainda nas suas primeiras experiências, desde a casa de Madame Panne-Beson, ele dizia que a amizade com o professor Rivaio vinha da época dos Jesuítas, onde ele fora um sacerdote druida, né? Por isso que eu digo, muitas daquelas senhoras da equipe de Kardec, as médias de Kardec, sabemos hoje, não tinham crianças, né? Caroline e Julie tinham 28 e 32 anos de idade, então esqueçam o filme desse aspecto com crianças, mas aquelas médias senhoras, muitas foram as fadas de Kardec, lá nas Galhas, entre os druidas, e Allan Kardec muitas vezes deve ter falado ali, né, onde os druidas exerciam a mediunidade em contato com a natureza, à luz das estrelas. Então, vejam que cena maravilhosa, né? O grande druida reencarnado, aliás, que é título de uma obra do Eduardo Carvalho Monteiro, o grande druida reencarnado ali no centro do jardim, proporcionando um aspecto fantástico. Foram-lhe postas várias perguntas e ele respondia com bondade sorridente. Olha aí, pessoal, isso aí é uma coisa muito importante, o diálogo. Várias perguntas, ele respondia com bondade sorridente, né? Por isso que, na nossa Casa Humilde, eu jamais fiz palestra na Casa Humilde, eu faço em outros centros, né? Porque as nossas reuniões eram e são sempre diálogos. Estudo, um diálogo, né? E a gente ri também, sorrir não mata ninguém. Então, as flores do senhor Rebaudin ficaram destruídas, mas o importante foi o sucesso daquela noite, né? Todo mundo, 300 pessoas no jardim, né? Mas as flores espirituais, meu Deus, né? Mas o importante foi o sucesso daquela noite.
lembrança perpétua e indelével. Falou-nos sobre a obsessão e várias questões lhe foram postas, as quais respondeu bondosamente. Já pensou? Kardec falando sobre mediunidade, obsessão. Vocês já pensaram o que significa isso? Né? Terminada a reunião, todos levaram inefáveis recordações desse memorável encontro. Né? Não falo o tempo, quanto tempo Kardec ficou a falar. Né? Mas, digamos, uma noite, 1 hora ou 2. Né? Então, que cena que também fica registrada, indelével em nossa memória. Né? E Leon Denis ali, ouvindo o seu mestre. Né? Então, naquela noite, o pessoal se encontrava ali, vocês vão ver logo agora, em seguida, ouvindo Kardec na sua atividade espírita. Eu quero muito colocar ela na cena, Dona Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa. Estava ali escutando, naquele jardim, escutando seu esposo a proferir aquela palestra de aspecto fantástico. No dia seguinte, vejam bem, no dia seguinte, voltei a Espírito Vila, a fim de visitar o mestre. Lá vai Leon Denis. Aí vejo a cena, que cena linda, bucólica, que cena enternecedora, não é? Encontrei-o trepado numa escada, ao pé de uma grande cerejeira, apanhando os frutos que deitava a Madame Allan Kardec. Uma cena bucólica que o distraía das suas graves preocupações. Pessoal, é o mesmo professor Rivaio que mandava abraçar as galinhas, que o Leon Denis usou uma expressão que eu adorei. Trepado numa escada, trepado ao pé de uma grande cerejeira, apanhando os frutos que deitava a Madame Allan Kardec, né? Dando a Amélie ali embaixo da escada, né? Uma cena bucólica que o distraía das suas graves preocupações. Meu Deus, é o tempo livre bem aproveitado com sua doce Amélie. Aí vem o Eduardo Carvalho Monteiro, essa narrativa é do próprio Leon Denis, né? O Eduardo diz o seguinte: no seu artigo História do Desenvolvimento do Espiritismo em TUS, vejam bem, Denis completa a informação dos seus contatos com o mestre de Lyon. Então, guardem o título desse artigo, na História do Desenvolvimento do Espiritismo em TUS. Denis completa a informação dos seus contatos com o mestre de Lyon. Diz Leon Denis: eu vi-o mais 2 vezes depois da sua viagem a TUS. Na sua residência, na rua Sainte-Anne, em Paris, onde ele vai à residência de Kardec, tem um encontro com ele lá, na sua residência, na rua Sainte-Anne, em Paris, e pela última vez, em Bonneval, na quinta Petit Bois, onde os espíritas de Fouret-Lorry e Lorry-et-Cher estavam reunidos para ouvir os seus discursos e confraternizarem. Então, 2 vezes, uma em Paris, imagina, né? Ali na rua Santana, então, recebido por Kardec e Amélie, sentou, conversou. Imagino que conversa dos 2 grandes amigos reencarnados ali em Paris, na França, mas que já se conheciam do passado lá, das lutas lá entre os druidas, da reforma protestante. No ano seguinte, em 1869, se encontra também, pela última vez, em Bonneval, na quinta Petit Bois, né, onde os espíritas reunidos ouviram novamente seus discursos e houve uma confraternização. No ano seguinte, em 1869, morria ele subitamente pela ruptura de um aneurisma. Olha lá. Rompe-se o aneurisma
e o velho druida reencarnado desencarna, né? Ali o corpo tomba, a alma se levanta, e aí essa história a gente já sabe, né? Vai ter o féretro em Montmartre, o cemitério de Montmartre, nos arredores de Paris, e depois vai ser os restos mortais levados para o Père Lachaise, né? Mas, diz Eduardo Carvalho Monteiro, né? A Rua Sentier, em Espírito Vila, tornou-se um lugar importante, histórico para o espiritismo, pois foi onde aconteceu a primeira conferência espírita à luz das estrelas, e onde se deu o primeiro dos 3 encontros que Leon Denis teve com Allan Kardec. Primeiro encontro, primeira vez que o discípulo viu o mestre. Mas era um espírito do mesmo naipe, né, do mesmo Jaez. Em outra encarnação, Kardec talvez tenha sido discípulo do próprio Denis, né? Mas se encontraram ali, na Rua Sentier, Espírito Vila, lugar importante histórico, né? Então, que beleza. Aqui para baixo, querido Eduardo, vai falar que ele foi visitar o local, né? Viu como era lá, a rua Sentier, aquele jardim, entrou lá. Pessoal, então, retorno aqui para vocês, né? Esse novo método é como a gente fazia na Casa dos Livros, né? Só que eu levava um livro, avisava, alguns levavam, tinha uns que não levavam, né? E a gente lia, debatia, né? Aqui tem um chat, né? Mas é um momento lindo, né? Esse encontro de Denis com o professor Rivaio, né? Naquela noite maravilhosa, em 1867, ele ainda viria, o querido professor Rivaio, em 1868, né? E depois, um encontro lá, na Rua Petite, uma confraternização, onde Kardec faria um discurso também, né? Então, eram homens, aqueles homens, os pioneiros, e hoje estamos aqui na nossa querida e amada doutrina, né? Estamos aqui nos dedicando a ela, com todas as veras do nosso coração, mas como não agradecer essa herança? E hoje, meus queridos irmãos, aqui no Brasil, o desejo de Allan Kardec, por isso que ele guardava tudo, anotava tudo, e ele dizia que os seus arquivos serviriam um dia para contar a história do Espiritismo. E hoje a gente está tendo essa benesse, essa alegria, né? Que momento magnífico estamos tendo com a história do Espiritismo sendo reescrita ante os nossos olhos, às nossas vistas. Né? Isso não tem preço. Não tem preço. Né? Pessoal, o ponto doutrinário dessa semana que vai ser lançado, né? A maior biografia do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Então, será lançado agora no fim do mês a biografia completa sobre tudo, que foi um trabalho de fôlego, será imenso, 1.500 páginas. 1.500 páginas. Tá? Esta grande biografia do querido Luciano Clay Filho, contextualizando tudo. Pessoal, ontem, quem não viu o programa, veja, né? A relação do querido Dr. Bezerra de Menezes com Antônio Conselheiro, lá de Canudos, já. Então, com o padre Cícero Romão Batista, sim, trocaram cartas já. E com um grande médico que poucos aqui conhecem, José Gonçalves da Silva, poucos conhecem. Tá? Então, veja o programa de ontem. Só que o programa é uma conversa minha com o Cláudio. Tudo isso está anotado, registrado. As cartas de Bezerra para o padre Cicezão poder ler. E hoje a gente sabe tanta coisa, que não houve rompimento definitivo com os irmãos, como a gente pensava antes em outras biografias.
e o filme mostrou também, tudo. Há uma historiografia espírita no Brasil também, né? Não é só uma historiografia espírita da França. E os filhos do Dr. Bezerra, todos eles se tornaram espíritas. É um negócio lindo. Houve aqueles que desencarnaram, né? Mas todos, até antes de desencarnar, e os que viveram mais tempo, se tornaram espíritas. Né? O Bezerra empreendedor, empresário, maravilhoso, ecologista. Isso aí é o que a gente vê, a gente nem entrou no espiritismo nos nossos programas ainda. Vamos entrar. Só que o ponto doutrinário é porque essa semana, ao vivo, né? Ontem, o COI revelou que está saindo agora, no fim do mês, a maior biografia. Isso é um acontecimento, né? Maravilhoso. A gente vai ter a história do Dr. Bezerra de Menezes contada como a história foi. Não com fake news, com deduções descontextualizadas de escritores aí, pensadores que querem mostrar um Bezerra, né, à luz do seu fígado, da sua bilis, e temos que ver Bezerra à luz do clarão espiritual, do seu fígado, da sua bilis, dos detratores de Bezerra, não de Bezerra. Mas temos que ver Bezerra à luz espiritual, né, da sua grandeza de espírito missionário, né, aqui no Brasil. Então, não percam, pelo amor de Deus, esta biografia, adquiram-na. Ela é tão volumosa, mesmo se for um precinho salgado, é para a vida toda. É para a vida toda. Né? Pessoal, semana passada eu avisei, eu entrevistei Leonardo Arruda, de Limeira, né? Um querido amigo lá da cidade de Limeira, e anunciei que vamos entrar numa nova fase do sábado das nossas entrevistas. Né? Será sempre, não passa de uma hora, garanto a vocês. Não passará de uma hora, não vamos fazer mais aquelas entrevistas longas de 1h30, por quê? Eu quero fazer entrevista temática, com um tema só. Então, vou reentrevistar todos aqueles irmãos maravilhosos que vão voltar, cada um com um tema, e o tema de amanhã será Karl Marx e o seu ódio ao espiritismo, através do nosso querido pesquisador, professor de história, expositor espírita, escritor, João Vendrame Donha, de Curitiba, do Paraná. E Donha vai dar um banho, porque ele conhece essa história, que trata de um documento do Maurice Lachatre. Esse documento, o Maurice Lachatre, é uma carta que ele recebeu de Karl Marx, onde Karl Marx fala do seu ódio ao socialismo utópico francês, misturado ao espiritismo que eu detesto. Ele diz com essas letras, né? Que eu detesto o espiritismo. A gente vai analisar isso, embora vai ser uma entrevista com uma pessoa culta, que é o Donha, né? Que é o Donha. Será uma entrevista maravilhosa. E esse nome, no fim de semana, guardem, Maurice Lachatre, porque no domingo vocês vão ver a dimensão desse homem. Foi uma coisa, eu conversando com o Donha essa semana, você traz a carta de Lachatre, e depois conversando com a Daí no domingo vai trazer um documento maravilhoso, e vocês vão tomar conhecimento, por isso que era bom ver os dois programas, né? Quem foi realmente Maurice Lachatre? É alguém muito importante. Tá? Pessoal, então, é o meio-dia agora, né? É uma hora, eu sei que pode não ser uma hora tão boa. Eu boto essas lives. Eu disse a vocês que gravo 3 lives até por noite, né? 3 lives ao vivo, né? 3 programas numa noite só e sai soltando pela semana, né? Outro dia eu gravo 2, né? Tanto que eu vou estar no caminhando e o programa pelo Luiz já vai acontecer. Mas eu preciso, né, ter a noite da pipoca, do filme,
com minha mulher, minhas filhas também, né? E eu queria tirar tem um programa durante o dia, só pode ser fim de semana. Coloquei no chat, quem tem Smart TV, almoça vendo. Será rápida? Não. Rápida não é um piscar de olhos, né? E assim não tem conteúdo. Mas não é longa. Um tempo razoável, uma entrevista boa. O Donha nasceu para conversar, né? Então, espero todos vocês amanhã lá no nosso canal. E no canal da Casa dos Humildes eu coloco também, né? Essa entrevista maravilhosa com o querido João Vedrano Donha sobre Karl Marx e o seu ódio ao espiritismo, né? Pessoal, então vamos orar. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, e que Ele abençoe a todos aqueles que trabalham pela educação da humanidade, nessa fase da pedagogia do espírito. Que Deus abençoe os mestres, desde as escolas, dos colégios, até os templos, fazendo com que a humanidade desperte o amor pelo conhecimento, mas também o amor à moral, à ética. Parabéns, professores. Encerramos aqui parabenizando ele, que é o maior mestre de todos, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre divino, o Rabboni. Rabi é mestre em aramaico. Rabboni é mestrezinho, o diminutivo de Rabi. Rabboni, mestrezinho. Muito obrigado. Paz e bem, que o Rabboni amanheça em nossos corações. Pessoal, um beijo da alma, muita paz. Beijão.